Mil perdões aí pelo atraso, não foi proposital, tá? Então, nessa lista, o nosso foco são as equações de segunda ordem, tá? E aí, temos vários problemas aí nessa lista de exercício, mas eu quero focar nos dois primeiros, tá? Hoje eu vou comentar sobre os dois primeiros exercícios, sobre a importância deles. O exercício 3 e os exercícios demais que envolvem aplicações, eu vou deixar para a aula que vem, tá? Então é o seguinte, o nosso foco até. Vocês querem. Posso continuar fazendo daquele jeito que a gente estava fazendo, né? Eu comento aqui algumas questões e é isso, né? Ou vocês preferem. Vocês têm alguma pergunta em particular aí? Professor, pode continuar com o mesmo método da Tá, última aula. tá bom desse jeito, né? Então tá. Então vamos lá. Então, o nosso objetivo nessa parte da matéria é a gente agora aprender a resolver equações de segunda ordem. Então, até a última aula que a gente conversou, o nosso foco era resolver equações que tinham o formato. Em várias maneiras, o formato dela. Só comentar a grossura aqui do pincel. Então, a gente estava lidando com problemas, por exemplo, com problemas desse jeito, né? Que era uma equação de primeira ordem linear, tá? Ou a gente estava lidando com problemas que fossem dessa forma aqui também. Então, estava com uma coisa do tipo n de y vezes dy dx igual mão de x, tá? Mas, por exemplo, tanto no primeiro quanto no segundo caso, ou até pensando num outro exemplo aqui que a gente trabalhou também nessa parte, alguma coisa do tipo y' mais pxy igual a qxy elevado a n. Então, a gente trabalhou com todos os exemplos desse tipo aqui, tá? Até a última aula que a gente conversou. E esses três tipos de equações são equações que, por mais estranhas que elas possam parecer, nos seus formatos gerais, todas essas são equações de primeira ordem, tá? Então, essas EDOs aqui são todas EDOs de primeira ordem. E aí, a gente tem aqui dois exemplos de equações não lineares, tá? Como, por exemplo, este segundo modelo quanto este terceiro modelo, que são equações não lineares. Essa aqui é separável, essa aqui é uma equação de Bernoulli, mas todas elas a gente discutiu formas de como calcular a sua solução geral. E aí, nessa parte da matéria, como eu estava dizendo, o nosso foco é resolver as equações de segunda ordem, tá? Equações de segunda ordem tem uma aplicação, tem bastante aplicação na física. A gente vai comentar na próxima aula algumas dessas aplicações usuais, mas tem, assim, aplicações diversas, tá? E aí, nosso foco agora são as equações de segunda ordem. Mas a gente não quer qualquer EDO de segunda ordem. A gente vai trabalhar neste primeiro momento, nessa nossa conversa de hoje, tá? A gente vai trabalhar com uma equação de segunda ordem muito particular. A gente vai trabalhar nosso objetivo aqui, ó, hoje, vou colocar aqui, ó, hoje, o nosso foco é esse aqui, ó. São equações que têm esse formato aqui, y, duas linhas, AY, duas linhas, mais BY' mais CY igual a zero, tá? Então, essa é uma equação de segunda ordem. Uma equação de segunda ordem por quê? Primeiro que ela tem uma derivada segunda aqui. Então, é a derivada que define a ordem, a derivada mais alta que define a ordem da nossa EDO. Então, se eu estou dizendo que essa aqui é a derivada de ordem mais alta, então eu estou automaticamente considerando que este A aqui é o número diferente de zero, tá? Então, é automático para a gente. Esse A, B e C, para mim, aqui são constantes, tá? Então, eu estou considerando A, B e C constantes.
Então, nosso objetivo de hoje é trabalhar com este modelo específico, tá? Uma EDO de segunda ordem, tá? Com A, B e C constantes e do lado aqui direito igual a zero, tá? E aí, quando esse lado direito é igual a zero, a gente diz que essa equação ela é homogênea. Vocês devem estar se perguntando assim, ah, tá, parece um modelo bem simples, um modelo de EDO bem simples, se a gente for comparar com os outros que a gente fez anteriormente, ó. Se a gente, só subindo aqui rapidamente, o nosso modelo geral de primeira ordem, ele, enfim, ele é de primeira ordem, mas, por exemplo, aqui do lado direito não necessariamente é zero, tá? Que pode ser uma função qualquer. Além disso, essas funções que aparecem aqui, que essa função que aparece aqui, ela não necessariamente é uma constante, ela pode ser uma função que depende de x ou t, dependendo da variável que a gente está trabalhando. E aqui eu estou pegando um modelo que basicamente o a, b e o c são constantes e do lado direito é igual a zero. Tá, isso é por um motivo muito especial, tá? É só para a gente vai começar com esse modelo mais simples mesmo. Então ele é proposital, né? O motivo é de propósito. A gente vai começar com esse modelo mais simples, porque a gente vai evoluir a solução do problema de segunda ordem à medida que a gente for avançando no conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar esse problema aqui com coeficientes constantes, então A, B e C constantes, homogênea. Na próxima aula, a gente vai considerar esse cara aqui já diferente de zero. Isso vai trazer um complicador muito grande para a gente, tá? E num futuro, talvez um pouco mais distante de agora, a gente vai trabalhar com esses A, B e C variáveis, tá? Então, a gente vai continuar trabalhando com as equações de segunda ordem, porque elas são muito comuns nas ciências, em particular na física. Mas a gente vai começar com esse modelo mais simples hoje, de propósito, e a gente vai evoluindo com o tempo, até a gente conseguir resolver, como é que eu posso dizer assim, o mais complicado possível que a gente consegue fazer aqui no curso de cálculo 2, tá? Então, beleza. E a questão é, tá bom, definido o modelo, é isso que eu quero trabalhar. Isso aqui modela um monte de coisa, a gente vai ver alguns detalhes sobre o que isso aqui modela. Na próxima aula, eu vou focar hoje na parte matemática, que é de solução, tá? Depois a gente foca nessa parte, na parte da modelagem. A questão é, como que eu resolvo isso aqui? E aí, essa é uma pergunta bastante interessante, e a nossa pergunta é resolvida da seguinte maneira. Para a gente resolver uma ideia desse jeito, a gente vai supor, tá? A gente supõe que a solução, neste caso, ou seja, que y de t, y de x, tá? Ela é no formato de uma exponencial de m vezes t, tá? Por que a gente supõe que a solução seja desse jeito? Porque a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer quando a gente supõe que a solução, o que vai acontecer quando a gente supõe que a solução seja dessa forma, tá? E aí, quando a gente supõe isso, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai derivar isso aqui duas vezes, uma vez, substituindo a equação e ver o que acontece, tá? Então a gente vai supor isso aqui. Então, se eu derivar uma vez, a gente vai ter m vezes exponencial de m vezes t. E se a gente derivar uma segunda vez, y duas linhas, a gente vai obter m ao quadrado vezes exponencial de m vezes t, tá? Se eu pegar, então, se eu estou usando, eu estou chutando, tá? Eu estou chutando esse chute porque eu sei que esse chute vai dar certo. Mas, basicamente, a gente está chutando. A gente comenta mais sobre esse chute depois, tá? Então, estou chutando que a minha solução é dessa forma, a derivada primeira e a derivada segunda são essas. Então, se eu substituir isso na equação diferencial, o que a gente vai obter vai ser o seguinte, olha, a vezes m ao quadrado mais nada, né? Vezes a exponencial de mt, mais b vezes m exponencial de mt, mais c de casa exponencial de mt, tudo isso igual a zero, tá? Observe que eu tenho nessas três parcelas a exponencial, ok? Vou colocar ali em evidência.
Então, aqui a função exponencial, ela é comum em todas as parcelas, então eu vou colocar em evidência, o que vai aparecer vai ser o seguinte, olha, AM ao quadrado mais BM mais C de casa, tudo isso igual a zero. Bem, a função exponencial tem uma particularidade interessante, é que ela é sempre diferente de zero, tá? Então, essa particularidade interessante leva a gente para um problema auxiliar, tá? A gente supôs que a nossa solução geral de uma equação dessa forma era uma exponencial desse jeito. Quando a gente substitui na equação, a gente cai neste problema auxiliar aqui, tá? A gente cai nesse problema auxiliar, que, como essa primeira parte é diferente de zero, então, para que este produto entre dois números seja igual a zero, a única possibilidade é que este número de cá seja igual a zero, tá? Okay? Ou seja, para que de alguma forma essa função que eu escolhi, que eu chutei, seja uma solução desse problema, isso só será possível se por acaso o número m de Maria, esse número m de Maria aqui, ó, ele for um número que atende a essa equação do segundo grau aqui, tá? E essa equação do segundo grau, ela recebe um nome específico, tá? Essa aqui é conhecida como equação característica. Então, essa aqui é uma equação característica, tá? Esse é o nome para ela. E aí, beleza. Para que isso aqui seja solução, eu preciso ter que o m satisfaça isso aqui, tá? E aqui a gente cai em três casos diferentes. Por que três casos diferentes? Porque uma equação de segundo grau, então observe que eu tenho uma equação de segundo grau usual, tá? Que a gente usa a fórmula de Bhaskara para resolver. Uma equação de segundo grau, ela tem sempre três possíveis soluções. Alguém quem poderia me ajudar com essa questão e dizer para mim quais são as três possíveis soluções que ela tem? Bem, uma solução seria duas raízes iguais, né? E a segunda solução seria duas raízes diferentes, certo? E a terceira seria duas raízes complexas, né? Perfeito. Conjugadas complexas. Exatamente, perfeito, exatamente o que o nosso colega falou. Desculpa, eu não peguei o nome porque eu tô com um monte de coisa aberta na tela aqui, É o mas... Wilson. Opa, William, obrigado, William. De lá. Então, conforme o William falou, então, os nossos três possíveis casos aqui são exatamente isso. Ou a gente tem duas soluções complexas conjugadas, ou a gente tem duas soluções reais distintas, ou a gente tem duas raízes iguais, tá? Então, a gente tem que separar esse problema em três casos diferentes. Então, essa solução aqui, ela dependendo, né, de como o A, o B e o C se configuram, então isso aqui me dá três possíveis tipos de soluções. Então, vamos para o primeiro deles, que é o mais imediato, tá? O mais fácil de trabalhar, neste caso, é quando as duas soluções são reais distintas. Então, tá aqui com duas soluções reais e distintas, tá? Então, esse é um dos casos. Bem, duas soluções reais distintas, a gente usa a fórmula de Bhaskara mesmo para encontrar as duas soluções. Então, a gente vai ter aqui, ó, um M1, que vai ser quem? Vai ser menos B mais raiz de delta sobre 2A, tá? E a segunda solução, M2, que vai dar, então, menos B mais raiz de delta, desculpa, menos, né? Mais já foi lá em cima. Menos raiz de delta sobre 2A, tá? Com delta aqui, lógico. B ao quadrado menos 4AC, tá? Famosíssima, ela é famosíssima só no Brasil, tá? Famosíssima fórmula de Bhaskara. Então, neste caso, especificamente, se eu tenho duas soluções reais distintas, então eu tenho duas raízes M1 e M2 para essa equação,
Significa, então, o seguinte, olha que interessante, que se eu pegar essa solução y1, que é a exponencial de m1, né, m1 no caso, isto aqui, vezes o t de tatu, isso aqui é a solução da EDO. Tá? E se eu pegar esta m2, que é exponencial de m2 vezes t, ela também é a solução da EDO. Então, observe que é o seguinte, eu tenho duas soluções, na verdade. Então, essa EDO aqui, ó, ela não tem uma solução só. Ela vai ter duas. Oh, desculpa. EDO, cadê a EDO? Tá aqui em cima. Então, essa EDO, para este caso, ela não vai ter uma solução, ela vai ter duas. Tá certo? Ela vai ter duas, tá? Mas essas duas soluções, a gente vai compor elas para produzir uma solução única. Então, se eu sei que essa é uma solução, que isso aqui, se eu substituir na minha DO, vai dar certo, e se eu pegar essa outra e substituir na DO, vai dar certo, então eu vou construir a minha solução geral, y de t, como sendo a combinação linear dessas duas. Então, eu vou chamar aqui ó, de C1 vezes y, melhor chamar de outra letra, né, que a gente já tem C ali. Vou botar K1. K1 vezes Y1 mais K2 vezes essa Y2 que eu encontrei aqui é a solução geral da minha DO. Ah, Vinícius, então é o seguinte, eu encontrei... Então vamos resumir aqui o que a gente fez. A gente pegou a nossa DO, a gente chutou uma provável solução para ela, e aí quando a gente chutou, a gente caiu numa equação do segundo grau, a gente usou a fórmula de Bhaskara, achou duas raízes reais distintas, né, que é o caso que a gente está lidando. Isso vai dar para a gente duas funções, uma para cada raiz, né? Então, essa aqui é para uma raiz, essa aqui é para outra raiz. Depois que eu encontrei essas duas, eu vou fazer a combinação linear delas, e essa combinação linear eu vou chamar de solução geral. Correto? Correto, é isso mesmo, tá? Então, se essa dúvida pintou na cabeça de vocês, a resposta é essa mesmo. Então, isso aqui é a solução geral da EDO, da equação diferencial ordinária, a y2' mais by' mais cy, igual a zero, tá? E aí, só para deixar absolutamente claro, este K1 e este K2 são constantes, tá? Ok? Ok? Que afinal de contas é uma combinação linear. E aqui acontece uma coisa interessantíssima. Antes da gente passar para o próximo caso, aqui acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Essas duas soluções aqui que eu encontrei, exponencial de M1, em que o M1 é este número aqui, e exponencial de M2, essas duas soluções são soluções que são linearmente independentes. Eu não sei se vocês fizeram o curso de álgebra linear? Ou estão fazendo? Sim ou não? Me dá um feedback aí. Eu não sei, na verdade. Eu estou usando os termos da álgebra linear, mas eu não sei se vocês fazem o curso. Ah, Não, vocês professor. não fizeram ainda ou não fazem, não tem na grade? Não fizemos ainda e eu fiquei na dúvida agora se temos na grade. Ah, tá. É porque eu estou usando os termos da álgebra linear aqui, que é a questão do combinação linear. Tá, então eu vou só para deixar anotado aqui. Essa forma aqui é o que a gente chama de uma combinação linear, tá? Porque eu vou repetir esse termo. Não que o termo seja importante, mas como eu vou repetir muitas vezes, para vocês não ficarem perdidos, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de uma combinação linear, tá? E essas duas funções que aparecem, elas são o que a gente chama de linearmente independentes. Elas são linearmente independentes. Significa que eu não consigo escrever uma função como um múltiplo da outra. Resumidamente, é isso que eu quero dizer, tá? Eu não consigo escrever a função y1 simplesmente como um múltiplo da y2, tá? Então, a y1 e a y2 são linearmente independentes. Então, aqui, y1 e y2 são linearmente independentes. Que, resumidamente, quer dizer isso, tá? Linearmente independentes.
Isto é, né? Isto é, não consigo escrever y2 como sendo, por exemplo, um múltiplo k de y de t. É isso que eu quero dizer, tá? Não dá para fazer, não existe nenhuma constante k que faz isso aí. E como que eu sei que não é possível, tá? O que que garante para mim que isso não é possível? O que garante para mim que isso não é possível é um negócio chamado Wronskiano. O Wronskiano aqui, o que que é o Wronskiano? Então, eu vou comentar rapidamente aqui. O que que é o Wronskiano? O Wronskiano, ela é um determinante que ele tem a seguinte característica, tá? O Wronskiano de duas funções y e y2, ele é, na verdade, um determinante que eu pego na primeira linha, eu vou colocar as minhas duas funções, e na segunda linha, eu vou colocar as derivadas dessas funções, tá? Eu vou calcular esse determinante. Esse determinante aqui é y1 vezes y2 linha, menos y2 vezes y1 linha, tá? E o que garante para mim que essas funções são linearmente independentes, ou seja, que eu não consigo escrever uma como múltiplo da outra, é o fato do Wronskiano para essas funções ser diferente de zero, tá? Então, se o Wronskiano aqui for diferente de zero para todo t, a gente está usando t, né? Para todo t, isso aqui implica, então, que y1 e y2 são linearmente independentes. Eu não consigo explicar melhor detalhes sobre o que isso quer dizer, porque vocês não viram álgebra linear. Então, eu precisaria falar de espaço-solução, um monte de coisa que eu realmente não consigo me aprofundar, porque vocês não fizeram uma matéria de álgebra linear. Mas, de qualquer forma, eu acho que dá para aceitar algumas das coisas que eu vou... Assim, vocês vão ter que aceitar, não vai ter jeito. Mas, se vocês aceitarem, vocês vão ver que, na verdade, é bem tranquilo calcular essas soluções aqui. Então, se W diferenciar, então são linearmente independentes. Ok? Excelente. Então, só para deixar claro aqui, só para a gente fazer um exemplo, para não ficar muito solto. Depois a gente vai para um exemplo específico da lista, da questão número 1 e da questão número 2, tá? Eu vou fazer aqui o mais trivial possível que eu consigo fazer aqui, só para justificar toda essa contada que eu estou fazendo. Então, vamos pegar a ideia mais fácil que a gente consegue escrever aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Y, duas linhas, menos y igual a zero. Tá? Então, observem que essa é uma EDO que está claramente no formato das EDOs que a gente, enfim, que a gente acabou de descrever, né? Que são coeficientes constantes e homogênea, tá? E aí o seguinte, vou supor, para a gente resolver qual que é o objeto de solução, né? Então, supor que y é igual a exponencial de m vezes t, vou substituir na nossa equação diferencial, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Vou substituir isso aqui na equação diferencial, então a gente vai obter o seguinte, olha, a derivada segunda, então, vai ficar m ao quadrado exponencial de mt menos exponencial de mt igual a zero. Então, aqui, ó, só para deixar claro, isso aqui é y duas linhas, isso aqui é o y, tá? Eu quero que isso tudo seja igual a zero. Então, quando eu faço isso, posso colocar a exponencial em evidência. Estou fazendo a discussão aqui agora num exemplo, talvez vai ficar mais claro, tá? Este número é diferente de zero, né? O que implica, então, que para este produto ser zero, este número tem que ser zero. E aí aqui, maravilhoso, a gente acha, então, a nossa equação característica, que é m ao quadrado menos 1 igual a zero, que aqui eu não preciso nem de Bhaskara para resolver, né?
Aqui eu consigo resolver direto. Eu acho que m ao quadrado é igual a 1. E aí, portanto, eu acho que m é mais ou menos 1. Então, só para a gente deixar claro, a gente tem o m1, que eu vou chamar de 1, e o m2, que eu vou chamar de menos 1. Então, para essa primeira solução, m1, eu tenho uma função associada, que eu vou chamar de y1, que vai ser exponencial de t, correto? Que é m1 vezes t. Vou até deixar, talvez seja melhor anotar isso aqui, né? Então, aqui é m1 vezes t, que vai ser exponencial de 1 vezes t, que é exponencial de t. E aí, para o segundo caso, claramente a gente vai ter o análogo, que vai ser exponencial de m2 vezes t, que é igual a exponencial de menos 1 vezes t, que é exponencial de menos t, tá? Então, o y é igual a exponencial de t, y2 é exponencial de menos t. Antes da gente prosseguir, primeiro, isso aqui resolve a minha DO? Se eu derivar isso duas vezes e somar com ela mesma, isso dá zero? Sim, né? Se você derivar, só pra gente testar aqui, ó. Se isso aqui são de fato, se isso aqui de fato é solução. Testando se y1 e y2 são soluções. Teoricamente tem que ser, né? Mas não custa nada a gente testar, tá? Tá aí, tá tranquilo, pessoal? Tá dando para pegar? Tá dando para entender? Tá sim, professor. Tá, não tô indo com pressa não, né? Tá indo tranquilo, né? Então, ó, se eu testar isso aqui, ó, então se eu pegar essa função e derivar duas vezes e subtrair da função é de t, isso aqui claramente vai dar é de t, porque se você deriva exponencial, a derivada exponencial é a mesma. Então, se você deriva duas vezes, não vai mudar nada. Subtrair dela mesma vai ser zero. Então, opa, legal. Isso aqui é a solução, ó. Isso aqui, ó, vou até botar de verde aqui, ó, que é um sinal positivo. Beleza? Ops, perdão, de baixo aqui. Isso aqui é a solução, tá tudo beleza. Será que é de baixo também é? Vamos testar. Se eu derivo exponencial de menos t duas vezes e subtraio da exponencial de menos t, então se eu derivo uma vez, vai ficar menos exponencial de menos t, né? Correto? E aí se eu derivo de novo pela regra da cadeia, isso vai ficar menos exponencial de menos t, menos exponencial de menos t, e claramente isso vai dar zero também. E aí a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui o nosso, que de fato, era isso que eu queria checar, de fato, cada uma dessas duas funções aqui que a gente encontrou são efetivamente solução, tá? Legal. Agora, o outro detalhe que a gente precisa ver é o seguinte, será que elas são linearmente independentes, tá? Será que, de fato, o Wronskiano delas é diferente de zero? Então, agora a gente vai verificar se são linearmente independentes. Estão verificando se são LI. Tá? E aí vamos ver se são mesmo. Então eu vou calcular o Wronskiano de exponencial de t e exponencial de menos t, tá? E aí, ou seja, eu tenho que calcular esse determinante aqui, ó. Então eu estou indo bem para a prática mesmo. Então a derivada dessa é ela mesmo, então aqui é a derivada dela, e a derivada deste cara é menos a exponencial de menos t, né? Então vai ficar aqui, ó, menos exponencial de menos t. E na hora que a gente calcula esse determinante, isso vai ficar este vezes este, que vai dar menos 1, né? Tá certo? Menos este vezes este, que vai ficar 1. Então, isso dá menos 2. Vai, não importa. Menos 2 é diferente de zero. Se são diferentes de zero, então, portanto, exponencial de t e exponencial de menos t são LI, tá? Linearmente independentes. Vai fazer todo sentido agora do porquê que eu quero que elas sejam linearmente independentes. Qual que é a minha solução geral, então? Só para a gente acabar aqui, neste caso. Resumindo, então, a discussão teórica anterior, a minha solução geral vai ser o seguinte, vai ser K1, uma constante, vezes a y1, mais uma constante 2 vezes a y2, tá certo? E neste caso, então, vai ficar K1 vezes exponencial de t mais K2
exponencial de menos t, tá? Por que que eu quero que elas sejam linearmente independentes, tá? Por que que elas não podem ser linearmente independentes? Qual que é o problema se elas fossem linearmente dependentes? Então, se elas fossem linearmente independentes, se for LD, o que que acontece? Então, eu vou até destacar em vermelho aqui, ó. Então, se for LD, isso aqui implica que y2 é um múltiplo escalar do y1. É pegar a função y1 e multiplicar por y2. Oh, desculpa, a y2 é pegar uma constante e multiplicar pela y1. Isso significa, então, que se essas funções fossem linearmente dependentes, na verdade, elas não funcionariam como duas funções, elas funcionariam como quantas funções? Uma só, tá certo? Isso seria uma só função. E problemas de segunda ordem precisam ser sempre combinações lineares de duas funções diferentes, tá? Eu não consigo, de novo, não consigo avançar nessa discussão teórica porque vocês não viram álgebra linear. Mas neste caso, isso aqui implicaria que encontraríamos apenas uma solução para a EDL. Então, na prática, se as soluções fossem linearmente dependentes, a gente encontraria uma única solução para a EDO. E isso não é adequado, a gente precisa ter duas, tá? Vinícius, por que a gente precisa ter duas? Na verdade, é porque a EDO de segunda ordem ela gera um espaço de solução de dimensão 2. E aí, essa é a explicação. E eu não consigo dizer isso para vocês sem usar os termos da álgebra linear, tá? Então, de forma prática, eu preciso ter duas funções cujo Wronskiano seja diferente de zero, tá? Beleza. Tudo isso aqui foi para discutir, eu vou subir aqui rapidamente. Tudo isso aqui foi para discutir este primeiro caso em que eu tinha duas soluções reais distintas, tá? Ok? Eu ainda tenho mais dois casos para discutir, mas aqui eu vou fazer mais rapidamente, tá? Então, a gente ainda tem mais dois casos aqui, ó. O segundo caso, duas raízes complexas conjugadas. Vou fazer mais rápido aqui, tá? Complexas conjugadas. Então, se eu tenho duas raízes complexas conjugadas, então eu estou imaginando que a minha equação AM² mais BM mais C igual a zero tem duas raízes que são complexas e conjugadas. Essas raízes complexas e conjugadas, qual que é a cara dessas raízes? A cara dessas raízes a gente pode entendê-las da seguinte maneira. Eu vou ter uma raiz M1, que ela vai ser um alfa mais beta vezes o i, que é um número complexo, né? Que eu multiplico ele por ele mesmo, isso dá menos 1, né? Que é a unidade imaginária. E o M2, que é o seu conjugado, basicamente eu trocar o sinal da parte imaginária aqui, tá? Quem que é esse alfa, quem que é esse beta, a gente pode simplesmente, facilmente calcular eles usando a fórmula de Bhaskara, tá? Mas eu nem estou preocupado com isso aqui neste momento, não. Mas olha que interessante, se as raízes são complexas e conjugadas, o que acontece é que o formato do M, né, do M1 e do M2, vai ser uma coisa como essa aqui. O alfa e o beta, vocês podem calcular aí sem absolutamente nenhuma dificuldade, basta usar a fórmula de Bhaskara mesmo. A única diferença, eu subir aqui rapidamente, ó, a única diferença na fórmula de Bhaskara é que aqui, ó, como o delta vai ser negativo, não é isso? Vai aparecer raiz de menos delta vezes i. E aqui vai menos raiz de menos delta vezes i. Então, vocês conseguem calcular o alfa e beta usando exatamente esse formato aqui. Eu vou deixar vocês pensarem nesse problema aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam comigo depois. Então, para a gente ganhar um tempinho aqui, tá? Então, este é o formato das duas soluções complexas e conjugadas. E aí, se eu substituir, né, o meu, vou chamar aqui de y1 de t, que é exponencial de M1 vezes T, isso na verdade vai ficar assim, ó. Exponencial de alfa mais I beta vezes T. E aqui aparece um negócio super esquisito, né? Porque vai ficar o seguinte, olha, se eu reescrever, né, como eu
se eu reescrever então isso aqui é exponencial de alfa t mais i beta t, e a questão é, o que que isso aqui significa? Vocês sabem? Vocês entendem essa função aqui? Com a potência complexa? A exponencial com potência complexa, vocês já viram? Só para saber se eu dou mais detalhes ou menos detalhes. Vocês nunca viram, beleza. A resposta foi não ali. A Tá. fase de elétrica, alguma coisa assim? Isso aqui, na verdade, essa função é exponencial de... Rapidinho. Vamos lá. Se a gente supor que a gente pode usar as propriedades usuais da potenciação, mesmo eu tendo esse número complexo aqui, o I, ó, se eu supor que eu tenho aqui as propriedades usuais da potenciação, então, como eu tenho uma soma aqui, eu posso transformar isso num produto, de acordo? Então, isso aqui vai ficar assim, exponencial de alfa t vezes exponencial de i beta t, tá? Essa exponencial que está aparecendo aqui, ó, é a real normal que vocês já estão habituados. O problema é essa aqui, que está aparecendo esse i aqui, né? Então, isso aqui tá ok, isso aqui é o problema. Isso aqui é o problema, tá? Professor, Oi, William. você poderia utilizar aí o demoave, né? Exatamente. Você quebraria essa exponencial, como é uma exponencial complexa, você quebraria ela num cosseno de beta t Cosseno mais e seno. mais j seno, ou i, que é o i seno de beta t. Né? Beleza, isso mesmo. Perfeito, William. Tem só um comentário legal aqui que o William acabou levantando. Eu, como matemático de formação, eu estou acostumado com a unidade complexa sendo o i, tá? Mas é bem usual usar o j como sendo a unidade imaginária. Então, ao invés de usar o i, eu uso o j como unidade imaginária. Então, fiquem à vontade aí, tá? Então, eu vou usar o i porque é costume. Se você tem o costume de usar o j, pode usar também, tá? Então, aqui o i igual a j, é que para a gente vai ser unidade imaginária. Então, fiquem à vontade aí. Bom comentário aí dele que me lembrou esse detalhe. Imaginária. Beleza? E aí, só para explicar por que em muitos casos, principalmente na engenharia elétrica, na eletrônica, etc., usa o J e não o I. Usa o J para não confundir com a corrente, né? Porque a notação usual da corrente elétrica é o I, então decidiram usar o J para unidade imaginária. Enfim, não tem nenhum problema não, tá? É só uma questão de costume da minha parte e fiquem à vontade aí para escrever como vocês acharem mais conveniente. Continuando, a questão é, o que eu faço com isso? A gente faz com isso o seguinte, a gente usa aqui, ó, a série de potência da exponencial. Não sei se vocês se recordam, mas se eu tenho aqui, ó, exponencial de qualquer coisa, vou chamar aqui de kt, tá? Como que é a série de Taylor, a série de potência disso? Então, é o somatório de um p de 0 até infinito de k vezes t elevado a p de pato dividido por p fatorial, tá? O que seria assim, né? Seria 1 mais kt mais kt quadrado sobre 2 fatorial, assim por diante, tá? Então, essa é a série de potência da exponencial. A gente comentou um pouco sobre ela, talvez não tanto quanto deveria, mas certamente comentamos sobre ela nas aulas anteriores aí, tá? Então aqui é interessante, porque se eu pegar essa potência toda, I, beta, T, e substituir aqui no... Se eu pegar I, beta e substituir no lugar do K, então se eu fizer isso aqui, né, exponencial de I, beta, T, isso aqui na verdade vai dar essa soma aqui, ó, 1 mais I, beta, T, mais i beta t ao quadrado sobre 2 fatorial, mais i beta t ao cubo sobre 3 fatorial, mais i beta t à quarta sobre 4 fatorial, e assim por diante, né?
E esse número complexo i, ele tem algumas, a unidade imaginária, né, ela tem algumas características interessantes. Bem, a definição dela é a seguinte: se você pega ela e multiplica por ela mesma, isso dá menos 1. Se você faz i vezes i, isso vai dar, então, i ao quadrado vezes i, isso vai ficar menos 1 vezes i, que é menos i, tá certo? E se você multiplicar lá 4 vezes, i vezes i vezes i vezes i, que é i a quarta, lógico, né? Isso vai ser menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1. Então, olha que coisa interessante. Se você pega o i, ele é ele mesmo, i ao quadrado dá menos 1, i ao cubo é menos i, e a quarta é 1. Significa que, se você multiplicar, agora fizer o i à quinta, né? E a quinta, na verdade, é i à quarta vezes i, ele é igual a i, tá? Que é 1 vezes i, ele vai dar i. Significa que, o que eu quero dizer com isso é que existe nem sei se essa palavra existe, mas se não existir não tem problema, ela vai passar a existir agora, o meu neologismo, que existe uma certa ciclicidade aqui, né? Existe isso? Nem ficou tão feio assim, né? Existe uma ciclicidade aqui. Ou seja, de 4 em 4 multiplicações, o meu... Multiplicações, eu digo, no i, ele volta para o lugar, né? Ó, eu começo com i, aí depois i ao quadrado dá menos 1, i ao cubo dá menos i a quarta dá 1, e a quinta é i. Então, quem que vai ser o i à sexta? Vai ser menos 1. O i à sétima, menos i. O i à oitava, vai ser 1. E assim, o que eu quero dizer é que de 4 em 4, eu sempre volto para o mesmo lugar. Então, olha que interessante. Isso aqui que eu escrevi anteriormente, ó, essa soma aqui, ó, ela vai atender uma característica bem interessante, que vai acontecer o seguinte, olha, então aqui é i beta, então aqui vai ficar menos beta t, aqui vai ficar menos i beta t ao cubo, aqui vai ficar beta t a quarta. Uma coisa que eu consigo já de imediato observar é o seguinte, os caras que têm potência par, essas potências de I vão dar ou 1 ou menos 1. E os camaradas que têm potência ímpar, como este e este, vai ficar variando entre I e menos I. Vocês conseguem ver isso? Ó, porque o próximo aqui é o I beta T a quinta sobre 5 fatorial. Mas I a quinta dá I, tá certo? Se eu for para o I a sexta vai dar menos 1. Então, observem que as potências pares, elas variam entre 1 e menos 1, e as potências ímpares entre i e menos i. Então, isso aqui é a principal observação que a gente faz. Então, se a gente separar entre potências pares e ímpares, a gente vai obter o seguinte, vai ficar assim, ó, 1 menos beta t quadrado sobre 2 fatorial, mais beta t a quarta sobre 4 fatorial, menos beta t a sexta sobre 6 fatorial, assim por diante. Isso são as potências pares, enquanto a parte das potências ímpares vai ser o quê? Vai ser i, vou botar o i em evidência, né? Porque, como eu disse, ela fica variando entre i e menos i. Então, o primeiro vai ser beta t. Quem vai ser o próximo? Vai ser menos beta t ao cubo sobre 3 fatorial, mais beta t à quinta sobre 5 fatorial, etc. Assim continua, tá? Isso aqui e isso aqui são séries de potências de funções que vocês conhecem? Um é o Seno e cosseno, cosseno. outro é o seno. Seno e cosseno, perfeito, perfeito, maravilha. Então aqui, ó, a primeira vai ser o cosseno de beta t, enquanto a segunda vai ser o seno e seno, né, de beta t, tá? Então olha que interessante. Então, portanto, né, resumindo aqui, ó, então essa exponencial de alfa t mais i beta t, isso na verdade aqui, ó, é exponencial de alfa t vezes cosseno de beta t mais i seno de beta t. Perfeito? Legal? Então, olha que interessante, isso aqui é muito interessante. Se eu subir aqui de novo, a gente teve que fazer essa digressão, né? Porque a gente não sabia tratar este camarada aqui. Eu tinha perguntado para vocês inicialmente, mas nem todo mundo conhecia a expressão que dava isso aqui. Então, quando eu estou neste caso, em que eu tenho raízes complexas conjugadas, só a minha y1
ela é dada por isso aqui, ó. Então, este camarada que eu escrevi aqui embaixo, isso aqui é tudo y1, tá? Esse aqui é y de t. E aí, lógico, consequentemente, é imediato aqui, quem que vai ser o y2? Ele vai ser quase igual, mas ele vai levar um menos aqui, tá? Que vem do conjugado. Então, vai ser cosseno de beta-t menos i seno de beta-t. Ok? Esse aqui é o meu y2. E aí eu tenho uma pergunta muito importante que é a seguinte. Tá, eu tenho duas soluções aqui. Y e y2. O y1 é este trambolhão todo. E o y2 é este trambolho todo aqui, ó. É esse númerozão, essa função enorme aqui. Eu tenho alguns problemas aqui. Bem, eu tenho duas soluções como eu esperava, mas eu tenho um problema grave aqui entre elas. E qual é o problema? Tenho dois problemas graves aqui nelas. O primeiro e mais imediato. Qual que é o problema grave? Poxa, eu estou lidando com um problema que, a princípio, eu esperaria, conforme na minha primeira solução, eu esperaria encontrar funções reais e não complexas. Então, o meu primeiro problema é este. Poxa, eu encontrei duas funções que são complexas. Vocês não sabem lidar com funções que são complexas. Ainda, tá? Ainda. Então, vou colocar um ainda aqui, porque é possível que vocês façam a disciplina de variável complexa em algum momento. Ou métodos matemáticos para física, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, ainda vocês não sabem como lidar com funções complexas como essas que apareceram. Então, este é um problema. E qual que é o segundo problema? Olha, pode não parecer, mas essas duas soluções que eu encontrei, elas são linearmente dependentes. Isso é um problema. Eu preciso que as duas soluções sejam linearmente independentes, tá? Então, eu gostaria de propor um exercício, tá? Não vou fazer, porque senão a gente vai ficar aqui um tempão e ainda falta muita coisa para falar. Eu queria propor um exercício para vocês que é o seguinte. Dentro destes problemas que eu comentei, que são, primeiro, eu encontrei duas soluções que são complexas, tá? Diferentemente do que eu espero. É claro, a gente está lidando com variáveis reais, então a gente espera que a gente encontre respostas reais, a gente encontrou uma resposta complexa, então este é o primeiro problema. E o segundo problema é, eu estou afirmando, tá? Essas duas funções, da forma com que elas estão escritas, elas são linearmente dependentes, e isso não é bom para a gente. Como eu falei, soluções cujo Wronskiano dá um número não nulo. Então eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício, tá? Verifiquem que a parte real de y1, que coincide com a mesma parte real de y2, que é exponencial de αt cosseno de beta-t, e a parte imaginária de y1, que é igual, né, a menos a parte imaginária de y2, que é exponencial de αt seno de beta-t, são ali. Então, eu quero que vocês calculem o Wronskiano desse trambolho aqui e verifiquem que o Wronskiano é um número, é uma função ou um número diferente de zero, tá? Então, esse é o primeiro exercício. E aí, o segundo, que talvez vai ser um pouco menos óbvio, porque vocês vão precisar encontrar quem é o alfa e quem que é o beta, especificamente, tá? Verificar que cada uma dessas, então aqui, exponencial de αt, cosseno de beta-t, e exponencial de αt, seno de beta-t, satisfazem a equação a y duas linhas mais b y' mais c y igual a zero, tá? Aqui, quando
considerando, né, lógico aqui, que o delta aqui, b ao quadrado menos 4ac é negativo, tá? Não é negativo, porque afinal de contas a gente só vai ter raiz complexa se por acaso isso aqui acontecer. Beleza? Bem, com esses dois exercícios que eu deixei para vocês verificarem, eu sei que são meio chatos, tá? Meio trabalhoso. Mas vocês podem dar uma coladinha no livro, não tem problema não. Pode dar uma olhadinha lá que tá lá no livro está feito. Eu só não vou fazer aqui porque senão a gente vai demorar muito. Se essas duas funções em particular são linearmente independentes e, além disso, essas duas funções em particular atendem a equação diferencial, então significa, né, se isso aqui é verdade, então, portanto, a minha solução geral para este problema vai ter qual cara? Vai ser o seguinte, vai ser K1 exponencial de alfa t cosseno de beta t mais K2 exponencial de alfa t seno de beta t. Tá certo? Então, essa é a solução geral para o caso. É a solução geral para o caso em que a y duas linhas mais b y mais c y igual a zero tem raízes complexas. Deixa eu fazer um exemplo rapidaço aqui. Então, eu comecei um pouco atrasado, né? Então, vou ter que obrigatoriamente ultrapassar um pouquinho de tempo aí. Peço desculpa, tá, gente? Mas juro, não foi de propósito. Eu sou uma pessoa que tem pouquíssimos problemas com o computador. E é exatamente por isso. Quando eles aparecem, eu não sei o que fazer, porque eu quase nunca tenho problemas. Então, deixa eu ver se essa deu aqui. Então, vamos imaginar essa. Vamos pegar essa DO aqui, ó. Y duas linhas, mais Y' mais Y igual a zero. Então, associada a ela, eu tenho uma equação característica, né? Que eu já posso escrever direto, não tem problema. A equação característica dela vai ser o quê? M ao quadrado mais M mais 1 igual a zero. Tá? Eu consigo extrair essa equação característica dessa minha DO. Tá? Basta eu pegar os coeficientes, tá? Essa aqui é a equação característica. Ok? E aí eu achei essa equação característica, eu vou calcular o delta dela, né? O delta dela, então, é b ao quadrado, que é 1. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1 menos 4, que é igual a menos 3, que claramente é menor do que zero. Então, portanto, eu tenho raízes complexas conjugadas, tá? Então, portanto, m ao quadrado mais m mais 1 igual a zero tem raízes complexas e conjugadas. Beleza, beleza, beleza. Quem são elas? Vamos encontrar as duas, tá? A primeira delas, então, vai ser o M1, que vai ser menos B, então é menos 1, mais raiz de delta, né, que é menos 3, sobre 2A, então que é 2, e a segunda vai ser M2, que vai ser menos 1 menos raiz de menos 3 sobre 2. Bem, raiz de menos 3, então eu posso escrever então como sendo menos 1, mais raiz de 3 vezes raiz de menos 1, tá? Eu odeio escrever assim, mas talvez seja o jeito que seja o menos impactante possível, e o segundo vai ser menos 1 menos raiz de 3 vezes raiz de menos 1 sobre 2, e aqui claramente dá menos 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i, e a segunda vai ser menos meio mais, menos, né? Menos raiz de 3 sobre 2. Então, elas são complexas e conjugadas, tá? Associado a elas, eu tenho, então, a y de t, que ela vai ser quem? Vai ser exponencial de menos meio mais raiz de 3 sobre 2i vezes t, tá?
E aí, usando toda a discussão que a gente fez, isso aqui vai ficar assim, ó, exponencial de menos t sobre 2 vezes cosseno de raiz de 3t sobre 2. Desculpa, pessoal, perdão. Não deu tempo aqui de fechar o microfone. Mais i seno de raiz de 3 sobre 2t. Fecha aqui, tá? E olha que interessante. Eu estou pegando só Estou só pegando a y1, porque, afinal de contas, segundo os exercícios que vocês têm que fazer, a gente só precisa olhar para uma delas e pegar a parte real e a parte imaginária. Então, aqui a parte real, aqui a parte real aqui, dessa função, né? Então, aqui a gente vai tirar, vamos chamar de Z1 e Z2. Então, Z1 de t vai ser quem? Vai ser a parte A exponencial de menos t sobre 2, cosseno de raiz de 3 sobre 2t, e a parte imaginária, tá? Exponencial de menos t sobre 2 seno de raiz de 3 sobre 2t. Então, isso aqui é a parte real de y1, e isso aqui é a parte imaginária de y1. Segundo o que eu falei, cada uma dessas funções em particular resolve a EDO, então esse teste vocês vão fazer. E o segundo, essas duas são linearmente independentes. Então, portanto, tá? Então, aqui só comentando. Então, resolvem, deixar o comentário aqui, a EDO, cada uma delas em particular, e são LI. Tá? Então, portanto, a solução geral, neste caso, ela vai ser y de t, que vai ser K1 vezes exponencial de menos t sobre 2, cosseno de raiz de 3 sobre 2t, mais K2 exponencial de menos t sobre 2, seno de raiz de 3 sobre 2t, tá? E é isso. Aqui a gente encerra este problema, tá bom? Como eu falei demais e acabei não fazendo nenhum exercício da lista, apesar de eu ter pegado bastante da parte teórica, eu queria comentar, eu vou fazer rapidamente aqui 2 exercícios, tá? Só para a gente... Professor, Oi. no caso, o Y2 a gente não calcula ali, não? Não precisa. A gente não precisa dele. Por que a gente não precisa dele? Porque a parte real dele é igual e a parte imaginária também é igual, só muda o sinal. Então a gente não precisa usar o Y2. A gente só precisa do Y1. Observe que eu fiz exatamente o comentário aqui, ó, dos exercícios, né? Que era o seguinte, olha, se você verificar que a parte real e parte imaginária são LI, e além disso, a parte real e parte imaginária só da Y1 satisfazem a EDO, é suficiente para a gente. Tá? Então a gente só precisa usar a Y1. Por que a Y1 é suficiente? Porque na Y1 eu já tenho Já duas tem as soluções. duas soluções, né? Exatamente, exatamente. Entendi. Agora entendi. Obrigado. Era isso que eu ia falar. Perfeito. Então, só para a gente encerrar hoje, ainda tem um último caso para tratar, mas eu vou deixar para comentar ele no comecinho da próxima aula, tá? Só para a gente não perder muito tempo. Eu queria fazer pelo menos um exercício de cada aqui, só para a gente... Enfim, só para a gente ter só para a gente ter alguma coisa da prática mesmo do que está na lista. Então, ó, vamos agora para a lista rapidamente. Eu vou fazer um exercício da número 1 e um exercício da número 2, tá? E aí a gente pode encerrar aqui. Então, da número 1 eu vou fazer um letra C de casa. E depois, esse um letra C de casa ele vai ser importante para a gente. Então, ele pede na questão número 1 para a gente verificar se o par de funções que foi dado é linearmente independente. Então, basicamente, a gente tem que calcular o Wronskiano e ver se o Wronskiano é diferente de zero. E ele deu duas funções aqui, ó. Na 1, letra C, ele dá esse par de funções, a exponencial de menos t, e a segunda função que ele dá é t exponencial de t, tá? Então, se eu chamar aqui de... Vou chamar de y, y2, né? Talvez seja melhor. Então, ele deu esse par de funções, mas ele deu a y de t,
que é exponencial de menos t, e ele deu a y2 de t, que é t exponencial de t de tatu. Positivo aqui, tá? Bem, primeira coisa, se a y é isso, quem que é a derivada dela? Y' vai ser menos exponencial de menos t. E o segundo, quem que é a derivada da segunda função y2? Então, eu tenho que usar uma regra do produto aqui, né? Que eu tenho t vezes e de t. Então, pela regra do produto, isso vai dar e de t mais t e de t. Perfeito? É isso. E aí, se eu quero verificar se elas são linearmente calcular o Wronskiano, então vamos calcular o Wronskiano. O Wronskiano aqui de y e y2. Isso é, na verdade, o determinante, que é dado por exponencial de menos t, vezes t exponencial de t, aqui menos exponencial de menos t, e aqui exponencial de t, mais t exponencial de t. E aí, calcular esse determinante é determinante normal, né? Este vezes este, menos a diagonal secundária aqui, que neste caso vai ficar exponencial de menos t vezes exponencial de t mais t exponencial de t menos exponencial de menos t vezes t exponencial de t. Uau! É esse troço gigantesco aí. Então, fazendo essa conta, eu vou fazer a distributiva aqui, este vezes este vezes este. Isso vai dar... Bem, na primeira parcela eu vou ficar com 1. Na segunda parcela eu vou ficar com t, então mais t de tatu aqui. E aí na terceira parcela eu vou ficar com menos mais t. Mais t aqui, ou seja, isso dá 1 mais 2t. Que isso aqui é diferente de zero para quase todo t, tá? Isso aqui só vai ser, isso aqui é para todo t diferente de menos meio, né? Como a gente normalmente considera o t positivo, né? Afinal de contas, se a gente está lidando com problemas que envolvem tempo, então o início do nosso tempo é o zero, né? O tempo igual a zero, então tá tudo beleza. Então, essas funções são diferentes para todo... desculpa, o Wronskiano é diferente de zero para quase todo t, só vai ser zero quando t é igual a menos meio. Então, isso aqui é suficiente para mim, tá? Então, elas são, sim, linearmente independentes. LI, tá? Pois para a gente o tempo só é considerado maior ou igual a zero, tá? Então, elas são LI, pois diferente de zero quase sempre. E engraçado, tá? Na matemática existe essa definição do que é o quase sempre, tá? Então, isso é possível definir na matemática mesmo, tá? Então, não tem problema. Ele é diferente de zero quase sempre. Isso é suficiente para a gente garantir que elas são linearmente independentes, tá? Se eu não fiz nenhuma conta errada, é isso aí mesmo, tá? E aí, bora pro próximo. Vamos fazer aqui o 2, letra... Deixa eu ver. Letra G de gato. 2 letras G de gato. A gente faz rapidinho aqui. Eu acho que o 2 vai dar para a gente fazer. Então, 2G de gato. Eu tenho essa DO aqui. Y duas linhas mais 2Y', mais 3Y igual a 0. E eu tenho duas condições iniciais, que é Y de 0 igual a 2 e Y' de 0 igual a 0. Bem, antes da gente prosseguir, a gente tinha falado de solução geral, e na solução geral aparecem duas constantes, né? E aí, para a gente calcular essas duas constantes, a gente precisa de duas condições iniciais, tá? Então, essas duas condições iniciais são exatamente por isso, ok? Porque a gente tem duas constantes, então a gente precisa de duas mesmo, não tem como a gente fazer com uma só, não. Bem, essa equação tem... Qual é a equação característica? Então, qual é a equação característica associada? A equação característica associada é qual? M ao quadrado mais 2m de Maria mais 3 igual a 0. Tá? Então, essa é a equação característica associada.
Essa equação, ela tem um delta. O delta é 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3, tá? Então, isso dá 4 menos 12, que vai dar menos 8. Beleza? Tá aí, tudo bem. Tem um problema grave até então. Menos 8. Ok. Então, eu tenho duas raízes complexas conjugadas. Eu só preciso calcular uma delas, né? Então, eu tenho uma raiz aqui, que eu vou chamar de M1. E a M1 é quem? A M1 é menos 2, mais raiz de menos 8, sobre 2 vezes A, que é 2. Então, 2 vezes 1, para ficar bonitinho. E aqui, então, isso vai ficar menos 1, mais raiz de menos 8, sobre 2. Isso aqui dá para dar uma simplificada, né? Isso aqui é menos 1, mais raiz de 8 vezes I sobre 2. Só que raiz de 8 é 2 raiz de 2, né? Que é 2 ao cubo, então dá para escrever como 2 raiz de 2. Então, isso aqui é menos 1 mais raiz de 2i. Beleza? Essa é a raiz M1 e claramente a segunda raiz M2 nada mais é do que pegar esse cara aqui e trocar o sinal na parte imaginária, tá? Bem, eu não preciso disso. Para mim, isso aqui é suficiente. Isso aqui é suficiente. Trabalhar com isso aqui é suficiente, né? Pelos comentários que fizemos acima, tá? Legal. Então, qual é a minha solução geral neste caso? Então, a solução geral, o y de t, vou escrever aqui, né? Então, portanto, a solução geral é y de t, que vai ser igual a uma constante 1 vezes a exponencial. Aí aqui eu vou escrever de uma forma bem objetiva. A parte real do M1 vezes t, vezes o cosseno da parte imaginária do M1 vezes t. Eu não escrevi assim antes, tá? Mas acho que assim vai ficar bem mais claro o que vocês precisam, mais a segunda constante K2 exponencial da parte real do M1 vezes t, aí que vezes o seno da parte imaginária da raiz ali, né, no caso, M1 vezes t. E aí, neste caso, isso aqui vai ficar assim, então, né? K1 vezes exponencial de menos t, né? Que a nossa parte real é igual a menos 1, então, vou deixar isso aqui destacado, ó. Parte real de M1 é igual a menos 1 e parte imaginária de M1 é igual a raiz de 2. Então, feito isso, então vai ficar K1 exponencial de menos t vezes o cosseno da raiz de 2t mais K2 exponencial de menos t seno de raiz de 2t, tá? Perfeito. Não é exatamente isso que eu quero. Por que não é exatamente isso que eu quero? Porque eu quero, de todas as soluções, observe que eu tenho duas constantes aqui, K1 e K2, isso dá uma infinidade de soluções, e eu não quero essa infinidade de soluções, eu quero a solução que especificamente atende essas duas condições iniciais aqui, né? Que quando y é zero, vale 2, e quando a derivada dessa função é no zero, ela vai dar zero. Então, aqui a gente vai obter o seguinte, ó. Então, agora, nós temos, né? Só para a gente acabar aqui rapidamente. Já ultrapassei bastante o tempo combinado aqui, mas prometo que eu estou acabando, tá? Então, nós temos que o y de zero, quanto que vale o y de zero? Y de zero é igual a 2, mas y de zero vai fazer o seguinte, olha, quando eu substituir o t igual a zero, então este cara dá 1, este cosseno todo dá 1, este exponencial dá 1, mas seno de 0 é 0, né? Então eu vou ficar com o seguinte, ó, K1 vezes 1 vezes 1 mais K2 vezes 1 vezes 0. Isso aqui implica para mim que o K1 é igual a quanto? Que o K1 é igual a 2, né? Isso é ótimo. K1 é igual a 2. E aí, para encontrar a segunda constante, a constante K2, eu preciso derivar esse monstro aqui. Mas vamos fazer essa derivada rapidinho para a gente acabar e ir para casa, né? Apesar de que a gente já está em casa, né?
Então, só derivar aqui rapidinho, a derivada y' de t, isso vai dar K1 menos exponencial de menos t, vezes cosseno de raiz de 2t, mais K1 exponencial de menos t, vezes a derivada desse cosseno, que vai dar menos seno de raiz de 2t, vezes a derivada do que está dentro, que é a raiz de 2. Estou usando aqui a regra da cadeia, tem um menos aqui, deixa eu deixar ele mais evidente. Tem esse menos aqui também, deixa eu deixar ele mais evidente. E aí, para a segunda parcela, a gente tem uma coisa totalmente análoga, aqui vai ficar K2 menos exponencial de menos t, vezes o seno de raiz de 2t, mais K2 exponencial de menos t, e aqui eu vou derivar o seno, né? Esse seno aqui, e aí isso aqui vai ficar cosseno de raiz de 2t, vezes raiz de 2. E eu vou ter que substituir isso no zero, e isso no zero tem que dar zero, tá? Então, vamos lá. Só para facilitar a nossa vida. Primeiro, o K1 já é conhecido, o K1 é igual a 2, tá? Eu não tive problemas em encontrá-lo. Agora eu só preciso encontrar o K2. Mas aí, para encontrar o K2, ó, no zero, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, isso aqui vai dar 0, este cara vai dar 0, e este cara vai dar 1. Então, o que que vai sobrar? Ó? O y' de 0, então só para a gente resumir aqui, ó, o y' de 0, ele vai ficar K1 mais K1 vezes 0, mais K2 vezes 0, mais K2 vezes 1 vezes 1 vezes raiz de 2, tá? Beleza? Então, ó, este K1 é dessa primeira parcela, esse produto é da segunda parcela, assim por diante, tá? E aqui, claramente, isso tudo tem que dar 0. O K1 é igual a 2, então eu vou ficar aqui com 2, mais K2 raiz de 2 igual a 0. E aí aqui eu acho, então, que o K2 ele vai ser igual a menos 2 sobre raiz de 2. Isso, na verdade, é menos raiz de 2. Deixa eu ver. É isso mesmo, está certo. Menos raiz de 2. Então, portanto, quem que é a solução do problema? Então, a solução do problema vai ser o quê? Y de t, que vai ser 2 vezes a exponencial de menos t, cosseno de raiz de 2t, menos raiz de 2, exponencial de menos t, seno de raiz de 2. T de tatu. E aí, portanto, encerramos aqui o nosso problema, encerramos aqui a nossa aula. Ficou faltando um caso, vou comentar no começo da próxima aula. E é isso, pessoal. Então, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e continuamos na próxima quarta-feira. Professor, Beleza? eu gostei Oi. muito do senhor ter começado pela teoria na aula de hoje. O senhor focou bem na teoria, né? Diferente as outras aulas também são muito boas, mas essa em especial, assim, eu gostei bastante, porque essa teoria ela é muito extensa, né? Quando a gente fala Isso. de Edel, então acaba que, às vezes, no exercício confunde muito. Não é verdade. Assim, é porque na última aula eu também foquei um pouquinho na teoria, mas nas outras eu não foquei tanto, né? Eu tava, assim, tava deixando vocês assistir as aulas lá que eu tinha deixado, né? Então, eu tô seguindo mais ou menos nessa linha. Eu tô, assim, tô na expectativa de que vocês assistiram aquelas aulas, e aí tô comentando brevemente a teoria, mas eu posso continuar assim até o final, não tem problema. O problema é só que não, é difícil fazer uma aula de 1 hora desse jeito, né? Ela vai acabar prolongando um pouquinho. Se não for problema para vocês, para mim tá de boa. Ô, professor, Oi. eu também gostei também aí. Para mim tudo bem, se prolongar um pouquinho, para mim não tem problema Não tem não. problema não, né? Para Então, mim também não tem problema, professor. Tá ótimo. Assim fica Ah, muito bom para nós aí, porque foi bem detalhado, né? sim, não, então beleza. Foi muito boa. Aqui vocês mandam, eu só obedeço, gente. Ô, Aqui é professor, eu fácil. só queria fazer aqui um pedido. Certo.
Sabe aquele lá no Teams, aí no Teams, tem os grupos ali, né? Certo. E aí lá no Aprender 2 podia adicionar no Teams aí o grupo, né? Como assim? Que grupo? É tipo um grupo que tá lá, Cálculo 2 FIS, assim, FIS. Certo. Então aí eu não estou